Glória a Deus. Irmãos, vocês acreditam que Deus revela coisas ao seu povo? Você acredita que Ele revele coisas através da palavra e também através de dons espirituais? Em dezembro de 2016, Deus ele falou sobre o mover dele que estaria vindo sobre toda a terra. Estão lembrados disso, não? E baseado nesta revelação, que foi uma revelação assim, foi intensa. Então Deus às vezes ele não só mostra, né, mas ele põe intensidade para que aquilo seja considerado, né? E aí no culto da virada nós tivemos uma mensagem de Deus para o nosso ano. Estão lembrados? Ponto principal para este ano seria entrega, porque na entrega nós iríamos ter uma grande colheita, não é isso? E nesse processo todo, Deus iria te visitar de uma forma especial. Estão lembrados, né? Antes de ontem, eu estive falando com Deus pela manhã sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Então eu perguntei para Deus sobre a questão da onda, que Ele poderia me falar mais sobre ela. E Deus repetiu o seguinte. Mais uma vez Ele disse, olha, esta onda, entenda bem, ela vai cobrir toda a terra. Então é um mover de Deus sobre toda a terra, não é localizado, mas sobre toda a terra. E ele disse, mas prestem atenção não somente na onda, mas prestem atenção na tempestade. A tempestade, como foi dito, não é da parte de Deus, a onda é de Deus. A tempestade que estava ao redor não era de Deus. E ele diz, prestem atenção nessa tempestade que está ao redor, porque essa é a fúria de Satanás, que também já está vindo, né? E ele está furioso por ele ver o poder de Deus que já está vindo sobre a terra. Mais uma vez eu quero lembrar a vocês, aquilo que você não vê, não significa que o mundo espiritual não esteja vendo. Nós não vemos o espiritual com tanta liberdade quanto o mundo espiritual vê um ao outro. Luz e trevas é espiritual. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas isso aqui, Satanás não sabe o quê? Ele só não sabe se Deus impedir isso. Mas se Deus não impedir, ele sabe. Então, para dar atenção a essa tempestade, porque é maligna. Essa tempestade ela vai ser revelada desta forma. Vocês vão ver e já estão vendo, né? Muitas revoltas, coisas assustadoras ainda verão. Amedrontadoras, são coisas que vão abalar a nossa segurança. E ele disse, busque. Quando Deus repete uma palavra, né, tem um sentido, não é porque a gente está distraído, é ênfase. Quando Deus me falou pela manhã, busque, Ele está dizendo o seguinte, o tanto que você tem buscado pode acrescentar bem mais. E isto não é para mim, irmãos, isso é para nós. Nós, não Igreja Batista Ágape, nós, Igreja do Senhor. Busque, porque o Senhor está nos levando para uma nova dimensão de fé.
É uma nova dimensão. Ainda existe como um véu, sabe aquele véu de voal? Sabe o que é voal? Um tecido fininho, né? Aí nesse momento foi uma visão, né? Um véu. E esse véu impedia de ver o que havia do outro lado, como se fosse uma outra sala. Só que alguma coisa estava acontecendo do outro lado, havia um movimento, mas não dava para ver o que era. Na verdade, é a nova dimensão que Deus está querendo nos levar, está nos chamando para isso. E Ele disse o seguinte: este véu vai se abrir. Não é você quem vai abrir, eu que vou abrir para vocês. Então, o novo de Deus está para acontecer em cada um de vocês que estão buscando, mas não buscando apenas entrar na presença de Deus, mas estão buscando o que é permanecer na presença de Deus. E aí terminou assim: se prepare para o melhor momento. E parou aí. Se prepare para o melhor momento. Amém. Irmãos, eu sempre fico maravilhado, né? Não tem quem não fique maravilhado quando Deus fala com ele, né? Eu fiquei maravilhado, não fiquei preocupado. Na verdade, eu fiquei feliz, porque tudo que aconteceu em dezembro, a forma como Deus mostrou, algumas coisas estavam em dúvida, algumas coisas tinham na minha mente, mas não em segurança. Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo fúria mesmo. Ou você não está vendo isso? Olha a nossa cidade, apenas a nossa cidade, só ela. Não precisa olhar para mais nada, né? A fúria não está longe, ela está perto. Nenhum de nós estamos livres disso, mas todos nós podemos estar seguros nas mãos do Senhor, né? Agora, irmãos, talvez você pergunte, por que de tudo isso? Porque isso é profético. Entende? Porque é profético. Anunciado por Deus há tanto tempo atrás, anunciou, Deus falou, vai acontecer, né? E quando Deus anuncia de forma assim fresca, né? Vem com revelações, não é para que a gente apenas tome ciência do que vai acontecer ou do que está acontecendo, mas mais do que isso, tome ciência para que cada um de nós nos posicione para viver o melhor de Deus num contexto de adversidades. Porque Ele nos prometeu para mim, para você o quê? Eu vim para que tenham vida e uma vida plena, né? Ou uma vida em abundância. Mas podemos correr o risco de estar numa visão errônea do que é vida abundante. Como quando Jesus veio, as pessoas esperavam um rei político, quando na verdade o reinado não era político. O reinado de Jesus nunca foi político, não é verdade? E as pessoas, muitos não reconheceram Jesus como o rei dos judeus, justamente porque ele não expressou nenhum reinado político. E como o povo estava debaixo de uma opressão política, eles esperavam um rei de espada, de exército, terreno, e era celestial. E é celestial. Amém? Então, da mesma forma, irmãos, pense, ouça as coisas que Deus traz e que tem confirmação na sua palavra, porque se não tiver, querido, não aceite. Mas ponha essa visão, ponha essas revelações à prova da palavra de Deus. E se você encontrar erro aí, eu quero ser a primeira pessoa a ser corrigida. Mas se você encontrar respaldo na palavra de Deus, querido, não duvide disso. Porque quando Deus revela para nós, é para que nós estejamos seguros em uma direção que está sendo dada por Ele. Amém? Então, buscar o Senhor é buscar o Senhor. Não é orações
de 5 ou 10 minutos, é você entrar numa outra esfera de vida espiritual. É um chamado de Deus para que nós possamos entrar nesta dimensão que é necessária para nós hoje. A igreja do Senhor tem uma responsabilidade sobre a terra, irmãos. Não é verdade? Não, é verdade, nós somos a boca do Senhor, os profetas de Deus sobre a terra, para anunciar que é chegado o reino de Deus, que existe salvação, né? Glória a Deus. Eu recebo esse chamado com muita alegria. É honroso, não é? É honroso. E lógico que é maravilhoso, por quê? Porque se nós somos chamados, como existe naquela frase que é verdadeira, né? Se nós somos chamados, nós também somos capacitados. Então significa que coisas especiais, divinas, santas, preciosas da parte de Deus virá sobre o seu povo, para que as pessoas vejam a diferença de quem serve a Deus e desejem seguir o Senhor também. Amém? Glória a Deus. E aí a mensagem hoje, ela não se estende muito, está em Lucas, no capítulo 5. Hoje de manhã, eu tive um tempo gostoso com o pessoal do louvor, né? Acho que o menos a gente falou foi de louvor, a gente falou de vida, né? A gente falou de vida. Eu não quero realmente me estender, mas eu vou fazer a pergunta que eu fiz para o Ministério de Louvor. Você que está aqui hoje, você que vai ouvir, né, esse áudio, né? Agora o áudio está sendo ouvido aí por várias pessoas. Aonde que está a fé do povo de Atos dos Apóstolos? Onde que está a fé daquela igreja que estava surgindo naquela época? Você consegue ver isso para os dias de hoje? Você consegue se ver nisso? Pode responder, é uma pergunta. Devemos tirar o livro de Atos dos Apóstolos porque não são escrituras mais inspirativas e, portanto, Deus não fala conosco através dessas escrituras hoje. Tiramos o livro de Atos dos Apóstolos, fazemos uma proposta aí para os grandes teólogos aí, para ser feita uma revisão das escrituras sagradas, ou nós cremos que a palavra do Senhor é viva, ela percorre o tempo da humanidade e, portanto, ela se contextualiza na nossa vida hoje. Você crê que este livro é para hoje ou não? Então, eu também creio. Eu creio e por isso me incomoda. Mas eu não vou passar a vida inteira incomodado por uma realidade que eu não vivo. Graças a Deus, eu e talvez alguns poucos aqui já viveram muitas coisas do livro de Atos dos Apóstolos, ali na década de 90. Mover maravilhoso de Deus sobre a terra, sobre o nosso país. E isso passou pelo próprio posicionamento da igreja. E se a gente lê a história, o que eu estou falando é história. O povo de Deus vivia tempos maravilhosos com Deus e de repente começavam a se afastar disso por várias razões, e aí as coisas de Deus começavam a desaparecer do meio do seu povo, o próprio cuidado de Deus, e o povo começava a entrar em problemas, idolatrias, cativeiro. Aí vinha o quebrantamento de coração, e seguido do quebrantamento de coração vinha o socorro de Deus. Nós estamos nesse tempo. Aleluia! O tempo do socorro de Deus. Aleluia! Porque o nosso Deus é o mesmo Deus, né? Aleluia por isso. Mas nós vamos ler um texto extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Já lemos ele várias vezes aqui e vou pegar apenas um aspecto hoje. Vamos lá. Lucas capítulo 5.
Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavrando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E vamos parar por aqui. Aleluia! Irmãos, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Isto é fé. Isto é fé. E eu quero dizer para você esta noite o seguinte: a fé só cresce se você usar a fé que você tem hoje. Se você não usar a fé que você tem hoje, você nunca terá fé a mais amanhã. Por quê? Porque o quesito é você usar a fé que você tem hoje. E aí a sua fé cresce amanhã. Então, podemos dizer o seguinte: aquele jeito de falar muito comum no nosso país, né? Quanto mais você usa, mais você tem. A fé é assim: quanto mais você usa, quanto mais atitudes de fé você tem, mais você cresce em fé. Mais você é experimentado em fé, mais você é aprovado nela e, portanto, você cresce. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? E não se agrada a Deus quem não tem fé. Por quê? Porque quem não tem fé não consegue andar nas revelações de Deus. Quem não tem fé não consegue andar nas revelações que eu digo, nas promessas. Promessa é aquilo que ainda vai acontecer, mas que foi revelada. E foi revelada por Deus. Não é pelo homem, por Deus. Está nas Escrituras. E nós temos que andar segundo essas promessas que nos apontam uma direção no amanhã. Como vai ser, o que vai acontecer, o que nós passaremos, o que nós enfrentaremos, como nós venceremos, tudo isso aí tem promessa de Deus. Até a sua descendência tem promessa de Deus, não é? Mas nós precisamos entender que se não usar, não tem. Quem não usa, não tem. Eu disse nesta manhã, e eu creio assim, Deus, Ele nos dá a fé, porque isso está escrito na palavra. Até a fé vem de Deus. Mas quando diz até a fé vem de Deus, não está falando que a proporção de crescimento da sua fé vem de Deus. Não é isso que está dizendo. Ele dá uma porção de fé para que você comece essa jornada. Mas depois depende de você fazer parte, enfrentar, aceitar esses desafios que vêm, que Deus permite chegar até a tua vida, que são as grandes oportunidades de você ter a sua fé provada, verificar se as promessas de Deus são genuínas, e aí você vai crescendo. Eu peguei um texto só para mostrar a vocês. Judas, capítulo 1, versículo 20, é um texto que mostra que a fé que vai crescer em nós, não espere Deus ficar acrescentando porções de fé. Ele já te deu uma dose de fé para a sua caminhada
e crescimento na vida cristã. Judas capítulo 1, versículo 20 fala assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Esse finalzinho do verso também está falando de algo sobrenatural, está falando de dom. Orando no Espírito Santo, não é orando no seu entendimento, orando no Espírito Santo. Mas eu não estou aqui para falar disso hoje. Ele está falando, edifiquem-se. Então é responsabilidade minha e sua crescer em fé. Ué, mas peraí, então se a fé vem de Deus e eu acreditar que toda a fé vem de Deus, então por que ele está dizendo que eu tenho que me edificar na fé? Se eu não vou conseguir isso, é Deus quem vai fazer. Então aqui é uma das coisas que mostra isso. Outra, Jesus repreendeu as pessoas que tinham pouca fé. Até quando eu vou aturar vocês, homens de pouca fé? Opa, se a fé vem de Deus, como é que ele vem me cobrar um negócio desse? Estão entendendo, irmãos? Então, nós temos que entender o seguinte, irmãos, as coisas estão sendo faladas, que estão injetando palavras para que você, a fé, vem pelo ouvir, não é? Então você ouve, você absorve como revelação de Deus, então você alinha a sua vida segundo esta revelação. Se lance nela. Atitude de fé. A fé não é passiva, a fé é ativa. Ela gera ação. Então, quanto mais você usa, mais você tem. Guarde isso. Quanto mais você usa, mais você tem. E aí, eu quero dizer que você precisa colocar a sua fé em ação. Isso é uma questão de vida. Você precisa colocar a sua fé em ação. O justo viverá pela fé. O justo não vive por vista, mas pela fé. Se você for conduzido por aquilo que você vê, por aquilo que você avalia, conforme a palavra de Deus diz, né, que o homem não deve se firmar no seu próprio entendimento, nós teremos problemas como cristãos, problemas comuns daqueles que não são cristãos, porque quem não é cristão, ele é regido a sua vida pelo seu próprio entendimento, mas nós que somos de Deus, nós sabemos que o homem, ele pode planejar muitas coisas, mas que a segurança da resposta certa vem de Deus. Mas não adianta você recitar o versículo, não adianta você conhecer um monte de versos que sustentam essas verdades, se você não pautar, firmar a tua vida nessas verdades. A tua atitude diária tem que ser que o que você vive, como você anda, expressa que você acredita nesta palavra. A sua atitude tem que mostrar isso. Bom, se você quiser anotar uma frase que eu acho que é forte, que guarda tudo isso que nós estamos falando, é o seguinte, preste bem atenção, você tem uma rotina de vida, eu também, nós temos uma rotina de vida, você tem sonhos e tem planos, às vezes alguns têm sonhos, mas não ajustam sua vida para alcançar os sonhos, isso tudo tem a ver com a maneira de ser, mas olha, aonde você põe a sua atenção, vai afetar a sua fé. Preste bem atenção nisso. Aonde você tem posto a sua atenção, a sua dedicação, aquilo está afetando a sua fé. Eu não estou falando que é negativo e nem estou falando que é positivo. Eu estou dizendo que aonde você põe a sua atenção, ali está afetando a sua fé, ou para o bem ou para o mal, ou crescendo ou diminuindo, ficando cético às coisas de Deus e confiando na sabedoria humana, ou começando a dar atenção ao que o Senhor tem dito e deixando a ciência e a sabedoria humana pendente, consultando a Deus em relação àquilo que a ciência diz.
E se Deus referenciar aquilo, eu creio. Se Ele não referenciar, eu fico com as revelações de Deus. Estão entendendo isso? Uma prova disso, posso pegar um pouquinho vocês jovens como referência nisso? Há uns 10 anos atrás, quando nós começamos um trabalho com jovens universitários aqui na cidade, eu ouvi de pelo menos 5 pastores: você está estimulando os jovens da sua igreja a serem universitários? Eu falei, lógico, eu sou um universitário. Você vai perdê-los. Maioria, você vai perdê-los. Eu ouvi, as razões, vou falar aqui, mas ouvi as razões, e eu disse o seguinte: se eu perdê-los, é porque na verdade eles não são firmes, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser luz lá tem o culto ao saber, na universidade, quem estuda então filosofia, o culto ao saber. Ei, quantas coisas eu ouvi, quantas coisas vocês ouvem lá, Quando a gente vai ver sobre a evolução, ai Jesus, Quem estuda aí parte ou de humanas, ou de biológicas, vê um tanto de coisa nessa área. Mas eu ouvi isso, você vai perdê-los. E outra, você vai gastar tempo com pessoas cheias de problemas, e outras coisas mais que eu vi que não vale a pena falar. Agora, o jovem tem problemas? Tem. Mas sabe por que ele tem muitos problemas? Porque ele está a 1000 por hora. Ele está tentando se achar, Estou errado? Não? Tentando se situar, olha, eu estou assumindo responsabilidades, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, mas também eu quero, Às vezes, jovem se joga no colo dos pais, aí daqui a pouco, ai, para, mãe. Ué, mas você acabou de se jogar no meu colo para eu fazer um cafuné, eu começo a fazer cafuné, ai, não sou mais criança. É assim, questão de segundos, dá uma virada na cabeça, Então é um processo de ajuste, A gente entende isso aí. E é muito legal esse tempo, Mas enfim, aonde você põe a sua atenção? Então, quando vai para a universidade, é aquela coisa, aquela ideia de que agora eu sou eu, agora eu posso, agora se prepare, mundo, porque eu estou chegando, Eu sou agora. Quando se forma, então, aí pronto, aí tem um abalo tremendo. Porque ele se acha, mas ele está protegido pela universidade. A hora que ele entende, mercado de trabalho, aí ele apavora. Mercado de trabalho está chegando, aí tem aquela competição, será que eu vou conseguir competir? Não vou conseguir. Ai meu Deus, não sei o que, eu quero voltar a ser criança. É uma luta, Mas dentro da universidade, nós somos chamados a pensar muitas coisas que não pensávamos, e vem sempre como uma verdade absoluta, é ou não é? Vem com muita ênfase, os professores são muito admirados, e o que acontece? Isso pode abalar a sua fé, pode ou não pode? Se a universidade começa a ser a sua crença, começa a cair, e tem muitos jovens na universidade com problemas assim. Então por isso que eu estou dizendo para você, guarde isso, pense nisso. Aonde você põe a sua atenção vai afetar a sua fé. Se a sua profissão é mais importante, você vai se dedicar a ela. E você vai ter muitas oportunidades de dizer para o pastor que eu não pude estar por causa da minha profissão. Eu já sei aonde está a sua atenção. Você está me dizendo. Mas isso afeta a sua fé. A pessoa que se dedica mais a buscar o Senhor, isto vai afetar a sua fé também. Então, se eu escolho buscar um pouco menos para ter uma vida financeira melhor, é a minha escolha. Mas entenda, isso está afetando a sua fé. E se eu resolvo não buscar tanto, mas para ter mais tempo com Deus, é uma escolha também, isso também vai afetar a sua fé. Quem decide? Você. Não é Deus, é você.
Deus, Ele nos chama para um estilo de vida. Você responde sim ou você responde não? Esses homens, olha o que aconteceu. Eles estavam trabalhando. Pedrão já conhecia Jesus, né? Pedro conhecia Jesus, sabia que era Jesus e confiava nele. Depois de um dia inteiro de trabalho, ele disse: agora você vai agir com fé. Nada tinha acontecido até aquele momento, mas porque ele gastou um pouco mais da sua energia física, ele teve que lidar com esse conflito no seu interior, não é, irmãos? É uma luta, não é? É uma luta você escolher o mundo ou Deus. É uma luta. Mas não dá para escolher os dois. Não dá. É uma luta que você tem que travar e que eu também. Mas olha que coisa interessante. Ele disse, mas como é o Senhor quem disse, eu vou fazer isso. Até então, ele não viu nenhum ali no lugar mais fundo, ele não viu os peixinhos pulando lá, não viu nada. E por isso eu estou dizendo que é fé. Fé é isso. É a certeza de que Deus, quando fala alguma coisa, Ele vai cumprir. Só que às vezes nós não estamos nesta fé, não estamos nesta maturidade de fé, estamos ainda com a fé muito menina, muito imatura. Mas quando você se percebe assim, você tem que, tem que estar tocando um sininho de preste atenção. Como você vai enfrentar as adversidades da vida, se às vezes coisas simples, pequenas do seu dia a dia, você não consegue confiar? E quando vi situações grandes, difíceis, com certeza não vai suportar. Então, eu queria chamar você para isso hoje. Pedro estava trabalhando, mas ele sabia quem era o Senhor. Mas ele sabia numa dimensão já com uma certa maturidade, que levou ele a uma experiência que ele nunca teve. Deus está querendo nos dar experiências novas, irmãos. E quando eu falo isso, Ele quer nos dar experiência nova como povo, não individualmente, um aqui, outro lá. Deus não está nos querendo dar alguns momentos de experiências sobrenaturais, porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrando que naquela época teve homens, que pelo menos estão relatados aqui como homens, que estavam vivendo um tempo diário com Deus. Deus manifesto sobre a terra, na pessoa de Jesus Cristo. Eles andaram com Deus. Tá certo falar isso, não? Hein? Contextualiza isso. Será que eu não posso andar com Deus nos dias de hoje? Eu não vou ter esse privilégio? Só aquele pessoal do passado que pôde andar com Jesus? Então eu estou perdendo, eu não estou ganhando. E na verdade a palavra de Deus diz, pela boca de profetas, que esse tempo era o tempo desejado pelos profetas de viverem. Só que Jesus disse, olha, quando eu for para o Pai, eu enviarei o Consolador, e Ele estará com vocês todo o tempo. Nós não estamos vivendo com Ele todo o tempo, não percebemos Ele todo o tempo, mas Ele está aí todo o tempo. O que eu preciso? Eu preciso de uma fé genuína, preciso de uma fé mais profunda. A fé profunda, ela traz o que está lá no oculto, no escondido, para você ver com os teus olhos, irmãos, para você viver, para você usufruir do que Deus tem para você. Não é para você ler e ficar maravilhado e dormir colocar a cabeça no travesseiro e ficar sonhando sonhos maravilhosos. Não, Deus está dizendo, isto aqui vai vir à existência. Mas se você não entender que você precisa investir na tua vida de fé, você vai ficar sonhando só, até um certo tempo, porque depois cansa. É tão frustrante, não é? É tão frustrante ficar sonhando coisas boas e nunca alcançá-las, não é? E como é que o ser humano funciona? Isso dura um tempo,
depois ele parte para buscar outra coisa que preencha aquele buraco, porque fica uma sensação de vazio, desânimo, frustração. Aí ele começa a buscar o quê? Se não é de Deus, vai buscar o quê? O que não é. Não existe outra coisa, né? Ou é de Deus ou não é de Deus. Estão entendendo? E aí as pessoas vão ficando mundanas. Hoje nós vemos cristãos mundanos. Nós vemos um monte de cristão que sabe criticar a igreja com uma habilidade, com uma profundidade, com uma riqueza de detalhes enorme. Mas ele mesmo não é referencial. Então ele tem que condenar alguém para ele não se condenar. Então, o que nós temos que fazer? Nada disso. Nós temos que olhar no espelho e falar: Senhor, comece isso em mim. Se tem alguém errado aqui, Senhor, tem um monte, mas posso falar de mim. Então comece em mim, Senhor. Está entendendo? Porque o que está revelado neste livro é verdade. É verdade. Você também diz que é verdade, então me mostra que é verdade. Eu quero ver acontecer na tua vida. Me mostra. Mostra para o povo aí fora, que está procurando seitas e heresias, porque as trevas se mostram, mas Deus se mostra. Mas tudo tem um preço, tudo tem uma escolha, né? Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus tem uma frasezinha que eu adoro: o zelo do Senhor cumprirá a palavra. O zelo de Deus pela sua palavra, Ele vai cumprir. Amém? Tanto para a vida dos justos como do injusto. O que Ele prometeu para os justos vai acontecer, e o que Ele prometeu para que vai acontecer sobre a vida dos injustos vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo. Não é verdade? Amém, irmãos? Então, por quê? Porque Deus espera um povo que é triste? Não. Deus espera um povo abatido, angustiado? Não. Ele disse que, ei, a tua tristeza vai ser tirada, vou derramar o óleo da alegria. Mas que jeito que vem essa alegria? Porque eu estou experimentando que é verdade, eu estou ficando maravilhado, eu estou ficando entusiasmado. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo, eu estou buscando, está valendo a pena. Aí vem a alegria, vem a segurança, vem a paz, né? É assim, glória a Deus. Então, mais uma vez, com essa palavra, nós temos que entender o quê? Nós precisamos fazer a nossa entrega, irmãos. Entrega mais. Entrega mais. Você pode ficar tranquilo, que você tem uma luta dentro de você, que eu sei que você tem, para dar esse passo de fé. Mas a ciência diz isso, a experiência da vida diz isso, os meus pais disseram isso, mas Deus está dizendo diferente. E agora, se vira, a luta é sua. Você está sozinho nela? Não, o Espírito de Deus está dentro de você. Essa batalha interior, você não está sozinho, porque o Emanuel, Deus conosco, está no seu interior. Vai buscar Ele, coloca Ele como parceiro dessa batalha, e você vai ver se você não ganha. Você ganha. Ganha. Agora é luta? É luta. É bom porque luta dá crescimento. É ou não é? Luta dá crescimento. Você tem essa luta, não tem? Balança a cabecinha aí, sim ou não, só para ver se você entendeu o que é. Pois é. Amém? Deus, Ele usa cada um de vocês. Talvez você não acredite nisso, mas mesmo você não acreditando, eu estou dizendo para você que Deus usa você, mesmo sem você acreditar. É tremendo isso, né? Mas Deus quer te usar muito mais, muito mais. Bom é servir o Senhor. Prefiro muito mais servir o Senhor do que estar servindo coisas, né? Servindo estruturas que não nos levam a garantia nenhuma. Mas Deus já me garantiu um lugar no céu. E isso tem valor. Isso tem valor. Amém? Vamos orar?
Senhor, conforme a tua palavra, as atitudes de fé, Senhor, trazem à existência aquilo que nós não vemos, mas que são como promessas do Senhor para a nossa vida. Como Jesus, que deu aquela orientação a Pedro, e por ele exercer a atitude de fé, ali teve uma experiência sobrenatural, uma experiência que foi numa proporção que jamais ele havia visto. E nós podemos declarar com segurança nisso, porque a rede que Pedro usava não foi adequada ao volume daquela pesca. Os barcos, que eram barcos de pesca, eles se tornaram barcos inadequados para aquela quantidade, porque eles jamais esperavam uma quantidade daquela. Senhor, o Senhor tem coisas maravilhosas para liberar sobre a nossa vida. Muitas delas estão aguardando um posicionamento. Muitas delas estão aguardando esta maturidade de fé necessária para receber, compreender e saber usar tudo aquilo que está por vir sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, acrescenta sobre a vida dos meus irmãos. Esses que estão, Senhor, se colocando diante do Senhor, acrescenta, Deus. Traz à existência, Pai, aquilo que o Senhor tem como promessa. Segundo a fé dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.